Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a luta de povos indígenas, camponeses e do MST pela conquista de terras. O trabalho é referente à disciplina de Sociologia Rural, CRP 282, que é orientada pela professora Laís, e o trabalho é referente ao grupo, composto por Lisa Angélica Mussi e pela Luciana de Paula Cruz. Primeiro vamos falar sobre os povos originários. E quem são esses povos? Por definição, povos originários são os povos indígenas, são os povos nativos de um país, que no caso no Brasil são os índios como um todo, que são os povos que habitavam aqui antes da colonização. Segundo a ONU, as comunidades originárias de um determinado país, elas são aquelas que elas habitavam já antes de um processo de colonização. Elas não se consideram, elas se consideram, na verdade, distintas dos outros setores da sociedade e estão decididas a conservar e a desenvolver e também transmitir às gerações futuras seus territórios ancestrais e a sua identidade ética, e os órgãos, tanto jurídicos, tanto nacionais, eles têm a obrigatoriedade de estar auxiliando esses povos nessa transmissão, tanto desses territórios quanto nessa base cultural, para as suas próximas gerações. Esses povos originários, gente, no caso do Brasil são os indígenas, eles estavam ocupando o Brasil cerca de 12 mil anos antes da colonização, segundo o dado aqui do IBGE. Nessa época, a população indígena aqui no Brasil variava de entre 3 a 5 milhões de habitantes, e as etnias que aqui habitavam eram os panos, os caribes, os tupi-guaranis, jés, dentre outras, sendo a mais famosa e conhecida até hoje por nós, os tupis-guaranis. Após a colonização, gente, os índios foram submetidos à expropriação, à exploração do seu trabalho escravo e a tortura, há vários anos de tortura. E com isso, gente, foram tendo várias revoltas durante o período colonial, ao qual eles exigiam voltar a ter o direito de suas terras, E com isso, a partir dos anos, com o passar dessas revoltas, várias revoltas que tiveram, eles conseguiram, o direito de ter suas terras, ou reservas indígenas, que na Constituição Federal consta, que elas são constam como bens da União, lá no artigo 231. O órgão, institucional responsável, por cuidar, dos interesses indígenas é a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Os povos originários, gente, eles, como eu já citei, após o advento da colonização, eles tiveram as suas riquezas, da sua terra extremamente exploradas, o que mudou completamente a caracterização da fauna, da flora, dessas tribos, que habitavam. E com isso, gente, a gente tem que pensar que antes eles se alimentavam, a sua alimentação era em base da mandioca, no biju, em caças, que eles caçavam. Então, a gente tem que pensar que houve, sim, uma mudança, uma descentralização até mesmo cultural, que a gente vê aqui que a partir do ano de 1537, a Igreja Católica iniciou o processo de catequização dos índios. Então, a gente vê que houve, sim, uma descentralização, tanto que eu achei muito interessante essa fala aqui do Carlos Marés de Souza Filho, ex-presidente da FUNAI, que ele cita que os europeus, especialmente os portugueses e espanhóis, eles chegaram na América como se estivessem praticando a expansão de suas fronteiras agrícolas. Eles foram chegando, extraindo as riquezas, devastando o solo e substituindo uma natureza por outra, mais conhecida e dominada por eles. As populações locais viviam do que aqui tinham, comiam milho ou mandioca, produziam biju, ricas carnes de animais nativos, aves ou peixes. Aos poucos foram introduzidas a novas comidas, cabras, carneiros, queijos e novas plantas, cana-de-açúcar, café e beterraba.
A introdução de novas essências não poupou nem mesmo as árvores e os frutos, a tal ponto de se dizer que a natureza aqui foi substituída. Achei essa frase muito interessante, essa fala, né? Desculpa, muito interessante, porque mostra, né, como tanto os hábitos alimentares, né, dos indígenas foram alterados, quanto mesmo, né, a fauna, né, foi alterada quando ele fala que foi trocada, né, uma natureza por outra, a qual o povo português, né, europeu, mais dominava, que na verdade eram espécies nativas lá deles, ou que faziam parte, né, da base alimentar deles, que foram tragas para cá e hoje constituem a nossa base alimentar aqui brasileira, né? E isso pode explicar também um pouco, né, da nossa, até mesmo da nosso modelo agrícola atual em que vivemos. A gente citou, né, anteriormente, que as revoltas, gente, indígenas culminaram, né, no processo de conquista das terras, né? Só que por trás de muitas dessas revoltas, pelo menos dessas mais famosas, né, nem mesmo estavam os índios, né? Às vezes eram os senhores de engenho, dentre outros interesses, né, em si. Então, a gente tem que pensar o seguinte, né? Uma das revoltas mais famosas, né, que tem, iniciais desse processo, foi a revolta de Beckman, que ocorreu no ano de 1684, né? Ocorreu lá no Maranhão. O líder foi, né, Manuel Beckman, que era um senhor de engenho, e aí deu o nome, né, essa revolta. E os fatores, gente, pelos quais ocorreu nessa revolta era a insatisfação, né, dos senhores de engenho contra o monopólio do comércio de escravos, né, afrodescendentes, negreiros, né. E aí que tinha só a Companhia do Comércio do Maranhão. Então, só a Companhia do Comércio de Maranhão, né, que podia estar fazendo, né, esse comércio de escravos negreiros. E aí, os senhores de engenho queriam acabar com isso. E também eles se posicionaram contra, né? Era até que meio um interesse, se a gente for pensar político, também nessa época, porque aí eles se posicionaram também contra a escravização indígena. E aí, voltando aqui, a gente também teve, né, a revolta dos Emboabas, que foi de 1708 a 1709, que ocorreu, né, em Minas Gerais. Teve como principal fator a disputa pelas áreas mineradoras, né, que na época tinham sido recém-descobertas, e ocorreu entre os bandeirantes e os que representando os paulistas, né, os vicentinos, e os forasteiros, que eram os emboabas. Lembrando que as autoridades metropolitanas saíram vitoriosas, e lá na revolta de Beckman, acabou que os portugueses também saíram vitoriosos, né? E não os senhores de engenho. Outras duas revoltas, né, foram famosas. Uma foi a Guerra dos Mascates, que ocorreu dentre 1710 a 1712. Ocorreu também no estado lá de Pernambuco, devido à rivalidade entre Olinda, que na verdade era representando, né, os senhores de engenho, e Recife, que eram os comerciantes portugueses, né, popularmente chamados de mascates. Isso, gente, ocorreu, na verdade, devido que Recife foi elevado à vila e não deveria mais, né, não iria mais responder à Câmara de Olinda. E Olinda se revoltou, que era o senhor de engenho contra Recife, mas acabou que os mascates venceram e Recife acabou, né, sendo elevado à capital de Pernambuco. Outra revolta também que foi muito importante nesse processo foi a revolta de Felipe dos Santos, que ocorreu em 1720, ocorreu em Vila Rica, Minas Gerais, teve como principal causa, né, os abusos, né, da fiscalização portuguesa contra a cobrança do quinto. Os portugueses, gente, acabaram vencendo, infelizmente, o líder deste movimento, né, Felipe dos Santos, ele foi enforcado e esquartejado em praça pública. As primeiras leis de proteção, gente, contra os indígenas, a gente pode destacar algumas, né? Dentre elas, em 1549, em Salvador, houve a publicação de um regimento, né, que dava voz ativa aos jesuítas.
né? E esses jesuítas, né, como eu expliquei acima, acreditavam, né, que os índios tinham alma, queriam que os índios parassem, né, de escravizar os índios, né? E aí foi uma das primeiras coisas, né, para proteção dos índios. Em 1680 houve o Alvará Régio, que reconhecia o direito dos povos nativos, né, que era conhecido como indigenato, mas valeu somente para Pernambuco e Maranhão e rapidamente foi escassa a lei aí. Em 1850, né, foi aprovada a Lei de Terras, né, que foi a primeira lei, gente, que regulamentou a propriedade privada no Brasil, né? E aí assegurou também, né, o direito às propriedades, né, às terras lá indígenas. Na Constituição de 1891, gente, não foi citado nem os índios e nem o direito deles, né, às suas terras. O governo, gente, nesse período aí, ele demarcava, sim, algumas terras indígenas, mas era feita uma avaliação muito criteriosa de municípios, estados, e mesmo assim era bem complicada essa situação, né, em alguns relatos aí históricos que a gente tem. Porque muitas dessas terras, né, a gente vê lá que eram incluídas em terras devolutas e dava muito problema, e não era, assim, uma preocupação do Brasil, né, quanto à o território indígena. Em 1907, né, tanto é que o Brasil foi denunciado em fórum internacional, né, por massacrar seus índios, e tanto é, né, que só assim, né, só através dessa denúncia que em 1910 foi criado, né, o Serviço Nacional de Proteção ao Indígena. A Constituição, né, de 1934 garantiu os direitos, né, de posse dos índios, e citou, né, todos os seus direitos como cidadãos além disso, né, garantiu os seus direitos de posse. Em 1961 foi criado o Parque Nacional do Xingu e nessa época vários historiadores, né, vários estudiosos, né, aumentou-se o interesse por estudar o povo indígena. E aí, a partir dos anos 60 até a virada, né, do século, do milênio, na verdade, né, até o ano 2000, a gente vê uma valorização aí, né, da cultura indígena. Em 1967, ocorreu a criação, né, da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Em 73, houve a elaboração do Estatuto do Índio, né, com o objetivo, além de integrar, né, ao exercício do direito civil, preservar, né, a cultura deles. E aí eu chamo atenção, né, para alguns conceitos, né, que foram bem definidos nesse estatuto, como de o que são reserva indígena, o que é uma reserva indígena, o que é um parque indígena, né? Como reserva indígena são terras destinadas pela União, né, para uso e fruto dos índios, não necessariamente as terras de ocupação tradicional, né? Dentre outras que nem entraram em vigor, como o território federal indígena, né? E outras que foram só para evitar conflitos entre agricultores indígenas como a colônia, né, agrícola indígena. Mas como é feita essa demarcação de terras, né? Primeiramente, o órgão responsável, né, por, né, proteger, né, o território indígena é a FUNAI. E a FUNAI que vai fazer essa demarcação de terra, né, essa devolução de terra para esses indígenas, né? Então, primeiro, gente, é feito um estudo de identificação. Ele é feito por um estudo antropológico, né, por um especialista da FUNAI, e ele vai reconhecer a terra indígena, né, gente? E são feitas várias análises sociológicas, jurídicas, cartográficas, ambientais. É feito todo um levantamento fundiário e para definir tanto os limites das terras indígenas, né, o que tem na área, né? E após isso, todo esse estudo é elaborado um relatório que vai ser enviado até a FUNAI e, se for aprovado pela FUNAI, vai ser publicado no Diário Oficial da União. E no Diário Oficial da União vai ser onde se localiza, né, todas as terras, e em um prazo de 15 dias ele vai ser fixado, né,
na prefeitura local e é feita essa etapa de aprovação. Ah, mas pode-se fazer uma contestação dessa aprovação, né, desse local indígena? Pode. Então, as contestações, gente, ela pode ser feita por qualquer interessado, né, nesse reconhecimento de terras, desde o início, né, do processo, né, 90 dias a partir da publicação no Diário Oficial. Então, mas tem que ser feito, né, a justificativa com provas pertinentes encaminhadas à FUNAI. E aí, as contestações, né, pode apontar vícios, relatório, exigir alguma indenização, né? E após concluído o prazo de contestação, a FUNAI tem, no máximo, 60 dias, né, para elaborar um parecer, e aí vai encaminhar o processo para o Ministério da Justiça, que aí vai virar, assim, um processo jurídico. A demarcação física, gente, ela é feita pela FUNAI, né, que vai estabelecer os limites mesmo da área. E quando não é, sim, a população mesmo indígena, é feito pelo INCRA. A homologação vai ser feita pelo presidente da República e depois é feito o registro no cartório mesmo de imóveis, né, do município, né, e que vai localizar, né, na comarca, né, as terras, né, no serviço de patrimônio lá da União. A gente vê que é um processo, né, trabalhoso, né. As terras devem passar por uma série, né, de outras regularizações, né, se caso houver problemas existentes, como a presença de poceiros, exploração indevida de recursos naturais, e outras ações ainda são necessárias, né, para assegurar aos índios a preservação de suas culturas, identidade social e plena cidadania de seus indivíduos, né. E se a gente for pensar, como a gente viu a definição lá de povos originários, né, é um processo muito trabalhoso e burocrático que tende, né, a devolver uma terra que, se a gente for, não é devolver uma terra, né, é uma terra que já pertence a esse povo e é muito trabalhoso e burocrático. Mas, né, para evitar também algum tipo de fraude. Então, eu trouxe aqui um dado do IBGE, do censo lá de 2010, que fala sobre a distribuição da população indígena do Brasil. Os municípios, gente, segundo esse dado aqui, com maior quantidade de indígenas estão lá na Amazônia, e São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e Tabatinga. Mas a gente pode ver que tem uma distribuição de pessoas indígenas por todo o Brasil, mas chamando atenção para esses 3 municípios lá na Amazônia. A situação atual dos indígenas. De acordo com o censo lá feito em 2010, gente, a população indígena, ela representa 0,4% da população brasileira. Segundo a FUNAI, hoje vivem cerca de 800 mil índios no Brasil. São 688 terras indígenas, 77 grupos indígenas não contatados, ou seja, eles vivem em total isolamento da sociedade, e 30, né, já foram confirmados, ou seja, já foram confirmados que eles realmente vivem em isolamento. O Brasil possui algumas políticas públicas, como proteção de território, serviços, né, voltados para educação, saúde, como cotas, né, para o ensino superior, valorização da cultura, dentre outros. E aí que eu trouxe um compilado de imagens que representa, né, uma manifestação em Brasília com o índio com a Constituição Federal, né, na mão. Aqui mais na parte à esquerda, né, inferior, a gente vê uma disputa, né, entre, de um lado, os produtores rurais, os outros com os índios, né, até armados. Do canto aqui direito, a gente vê no canto superior, foi até uma imagem de uma notícia de índios que plantaram vários hectares de soja no Mato Grosso. No canto inferior, um índio, né, atrás da Amazônia, no incêndio que houve, né, que depois veio até a público, que tem um cunho criminoso. E aqui na parte mais central, uma área que é até indígena, com desmatamento muito forte, que aí que até é um desmatamento aí explorador, né, que é extrativista. E aí a gente traz assim a discussão, né, sobre a situação. A gente sabe, né, que a FUNAI passa
sempre por corte de recursos, e a gente pensa, né, que é o único órgão que presta serviço a essa população, e a gente tem que lembrar também a importância, né, que a FUNAI tem para o povo indígena, que carece tanto de atenção, né, e recursos. E a gente às vezes vê crítica, né, sobre eles estão evoluindo, estão não evoluindo, mas estão adaptando, né, às mudanças sociais que a gente está passando. A gente tem que pensar que a gente está no território deles e eles estão sendo impostos a mudar, né? E eles não têm muito do que fazer. Então, eu acho que não deve ter feito uma crítica, né, a isso. O próximo tema que a gente vai falar é sobre as ligas camponesas. As ligas camponesas, pessoal, foi um movimento, né, que para lutar, né, pelo território, né. Inicialmente foi criado pelo PCB, dentre os anos de 1945 a 1947, que ele buscava, né, a reforma agrária e condições de vida, né, melhores no campo. Mas foi sufocado, né, com a entrada lá do governo Dutra, e o PCdoB, né, entrou na ilegalidade. O surgimento das ligas, gente, está intimamente relacionado com o desenvolvimento do Brasil, né? E um dos fatores mais importantes foi a intensificação da mecanização agrícola, que culminou também, gente, muito na escassez, na perda, né? Que teve muita gente que ficou desempregado, muito trabalhador rural desempregado, e que houve, né, essa procura pela pessoa ter sua terra, por poder trabalhar. E a terra, né, gente, passa a ter maior importância e valor. Então, meieiros, arrendatários e colonos, gente, são retirados das terras por proprietários, aumentando ainda mais a pobreza e o desemprego no campo. E aí o objetivo, gente, além de protestar contra os grandes latifundiários, né, que existiam na época, e, né, propor a redistribuição de terras, a concessão de terras devolutas aos camponeses e a entrega de títulos da propriedade aos atuais posseiros. Então, esses eram os lemas, né, das ligas camponesas. Então, aí a gente traz, né, a Liga Camponesa da Galileia, que foi a primeira, gente, liga camponesa aqui do Brasil, né? Ela ficava situada lá em Vitória, né, no estado de Pernambuco, e foi fundada, né, em 1º de janeiro de 1955, chamada de Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, SAPP. A fazenda possuía 500 hectares e abrigava cerca de 140 famílias. Então, para vocês verem a importância aí, né, da reforma agrária e das ligas camponesas, né? Uma fazenda abrigava 140 famílias, né? Eles conseguiram a desapropriação do engenho com o apoio do advogado e deputado, né, Francisco Julião Arruda de Paulo. E aí a gente trouxe a imagem do Memorial das Ligas Camponesas do Brasil, né? Francisco Julião. Reforma agrária, na lei ou na marra. Então, esse foi o lema, né, das ligas camponesas por um tempo. Então, gente, as ligas, né, elas foram ganhando força, foram se reorganizando, unindo milhares de trabalhadores rurais, né, e até mesmo urbanos, e usando esse lema, né? Esse lema ganhou força, que a reforma agrária ou ela seria na lei ou na marra, porque o movimento não ia desistir. E elas foram se expandindo para outros estados. E aí se expandiram para o Paraíba, para o Paraná. E em 1960, o governo estendeu os direitos trabalhistas, né, ao trabalhador rural, dando início a vários sindicatos rurais, que antes o trabalhador rural não tinha, né, quase nenhum direito trabalhista, né? E a gente vê o tanto que foi importante aí as ligas camponesas para esta conquista. Agora a gente vai falar de outra liga camponesa, que é a Liga Camponesa do Sapé, na Paraíba.
Então, a Liga Camponesa do Sapé, gente, ela foi a maior liga do Brasil. Contava com cerca de 13 mil membros. Ela foi fundada em 1958, né? O seu maior líder era o João Pedro Teixeira, né? Mas ela tinha o João Alfredo Dias e Pedro Inácio Araújo. Ela buscava, gente, assistência social de arrendatários, pequenos proprietários e lutava pelos seus direitos. Eles não se conformavam com o cambão, né? Que era a obrigação de você ter que trabalhar alguns dias na fazenda para o proprietário de graça. Olha para vocês verem, né, o quanto era injusto as leis, né, trabalhistas naquele tempo, né? Eram escassas, na verdade, né? Então, eles foram perseguidos pela polícia, né? Pelos grandes proprietários de terra, tinham muitos conflitos, né? E sofriam até violência muitas das vezes. A Liga do Sapé, na Paraíba, né? Teve como seu maior líder João Pedro Teixeira, né? Em 1961, ele se recusou, né, a desocupar a sua terra, onde morava com sua mulher e seus filhos, 11 filhos, né? E aí ele se tornou alvo de muitos ataques, que incluía ameaças constantes, tiros na porta de sua casa, e ele acabou sendo assassinado em 2 de abril de 1962, a mando dos fazendeiros, né, por motivações políticas e para intimidar as lideranças camponesas, e acabou que todos esses fazendeiros, né, que estavam por trás desse crime foram absolvidos pelo regime militar. E aí a gente traz uma foto, né, com João Pedro Teixeira e seus filhos. Então, a seguir, gente, tem uma entrevista, né, com Dona Maria Elizabeth Teixeira, que era esposa, né, João Pedro Teixeira, para a TV Pernambuco. Sobre o bem dos trabalhadores, né? Rápido na classe trabalhadora, aqueles que tivessem direito da terra, para manter seus filhos, não deixem seus filhos. A situação não difícil dos trabalhadores, daquelas vizinhas, eles sabiam, minha filha, que iam tirar a vida dele, mas ele continuava a luta, que dizia todo dia, batava, vamos tirar a minha vida, porque quando E aqui, né, um comício, né, que a Dona Elizabeth Teixeira, né, após, né, a morte ali de João Pedro Teixeira, fez a fundação, né, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, né, Dona Elizabeth Teixeira, gente, ela nunca deixou de lutar pelo seu legado. Mas com a morte, né, de João Pedro Teixeira, pelo contrário, não amedrontou, né, os camponeses, não. Cerca de 5 mil camponeses, né, foram ao enterro de João Pedro, mostrar, né, que a luta continuava. E a morte, né, dele causou, né, ainda mais revolta nos camponeses, que ainda foram, né, teve mais associação ainda, né, mais associações aí à Liga Camponesa aí do Sapé. Com o golpe civil, né, de 1964, gente, as ligas foram desmembradas, né, devido a... E aí teve o fim, né, da reforma agrária no Brasil. Os líderes, gente, foram presos, assassinados, e com isso acabou, né, o desejo dos trabalhadores, né, pela redistribuição das terras. Como a propriedade, gente, da terra estava concentrada na mão dos grandes latifundiários, né, não permitia que grande parte, né, dos trabalhadores tivesse acesso aos meios de produção.
e o que contribuiu, né, para acentuar a desigualdade social no Brasil. Outras ocupações, gente, ocorreram no final da década de 70 até o início da década de 80, pelos trabalhadores rurais, que novamente, com a intenção de reivindicar a reforma agrária, deram origem a um novo movimento, que era o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que é o que a gente vai falar agora, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, gente, com apoio, né, da Pastoral da Terra, eles formaram, né, representantes, né, de movimentos sociais e várias outras organizações, né, se uniram, e o primeiro encontro, né, desses trabalhadores rurais sem terra foi em 21 de abril de 1984 e fundaram o MST. Os principais objetivos desse movimento, gente, eram lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por uma sociedade mais justa. E aí que eu trago a imagem, né, dos trabalhadores rurais sem terra em uma reunião lá em Cascavel. As ocupações, né, então, o MST, gente, ele ocupa, né, terras improdutivas. Segundo a Constituição, né, de 88, o MST, gente, ele tem como objetivo de ocupar somente terras que não cumprem o seu papel social, ou seja, que não possuem nem moradia e nem plantio. Então, uma terra que não tem moradia ou plantio são propriamente aquelas terras latifundiárias que não cumprem papel social nenhum, são as terras que vão ser ocupadas pelo MST, pelo movimento, né? Então, o MST denuncia terras griladas, improdutivas, né? E com isso eles levantam seus acampamentos, eles se organizam, né, coletivamente e às vezes ficam ali por anos, né, esperando uma resposta por meio do governo. E aí eles organizam marchas, né, para chamar atenção para sua causa, né? Organizam manifestações, mas a maioria das vezes são reprimidos com muita violência, a maioria das vezes por produtores rurais, como foi o caso de Eldorado dos Carajás, que é um dos casos mais famosos, né, devido ao massacre, né? Então foi pela luta, né, por seus direitos, dos seus integrantes, que o movimento Sem Terra buscava, né, negociar com o INCRA a desapropriação da fazenda Macaxeira, né, que era no município vizinho de Eldorado, que ocupava, né, ocupada por mais de 3.000 famílias, né, uma fazenda. Então, eles organizaram uma marcha rumo a Belém. Então, eles foram brutalmente impedidos para prosseguir. E foram executados 21 integrantes do movimento, o que, gente, causou uma comoção muito grande, até mesmo internacional, né, colocando a reforma agrária em pauta, né, na agenda do país, e até mesmo internacionalmente. Isso virou uma grande notícia e ficou conhecido, né, o dia 17 de abril de 1916 como o dia do massacre, né, e ficou marcado como Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária. E aqui traz, né, uma foto aí dos túmulos dos ativistas aí que foram mortos. A mídia e o MST. Aí, segundo o artigo, né, de Tereza Farias de Oliveira, né, publicado na revista Fronteiras, a mídia tradicional, gente, ela é o principal obstáculo aí pela luta do MST. Porque ela tenta, gente, totalmente desqualificar o movimento, né, como ilegítimo e criminalizar ele. Porque, de maneira, ela apresenta o movimento, né, de maneira tendenciosa, mostrando só violência, depredações, né, e os acontecimentos que também são condenados pelo próprio MST. Como a gente pode ver numa fala aqui, em uma entrevista, de um dos líderes do movimento, que é o João Pedro Stredler, que ele fala: nós somos um movimento de massas e nós lutamos para conquistar a terra. Todas as nossas formas de luta são pacíficas, ou seja, nós temos uma concepção ideológica de que a nossa força está no número de pessoas que se mobiliza. A luta armada não resolve nada. Os assentamentos, gente, a terra antes improdutiva, gente, ela ganha uma função social, e na maioria das vezes são cultivos de familiares,
cultivos não de grandes culturas, mas sim de hortaliças, né? Que serão vendidos, na maioria das vezes, nos comércios locais, vendendo, né? E a terra passa a ser totalmente produtiva e cumprir sua função social. Os assentados, eles ganham, né, um meio de sobrevivência, eles constroem casas, escolas e produzem o alimento, né? Alimento e geram renda. Os assentamentos, gente, então, alguns dados do INCRA aí. Cerca, né, gente, de 600 mil famílias, né, foram assentadas nos últimos anos. Então, a gente teve 551 assentamentos, contando com 85 milhões, né, de hectares destinados à reforma agrária. 8 mil acampamentos, né, foram atendidos, onde viviam, gente, cerca, né, de 900 mil famílias. Segundo o MST, a infraestrutura, né, para essas famílias, né, do movimento enfrenta aí vários problemas, como falta de energia, saneamento básico, sem contar com a má qualidade das estradas, né, para alcançar essas terras e a dificuldade de conseguir financiamento ou empréstimo, que é muito importante aí para estar se plantando, para estar se mexendo aí em meio rural, né, para o aumento aí da produção. O que a gente vê que é diferente, né, aí para os outros produtores rurais. Então, o Brasil, gente, ele é um campeão de concentrações de terras, né? Também aí se dá pela sua extensão territorial. E a gente possui grandes latifúndios, locais, assim, muito improdutivos, né? E que alcançam, gente, muita desigualdade social, que concentra riqueza em mão de poucos, né? E que culmina, né, em mais miséria ainda no país, né? Então, além de um desafio, a reforma agrária é uma obrigação constitucional e deve ser efetivada por todos os governos, assim como as políticas de saúde e educação. E foi isso, né, que o professor Ariovaldo Umbelino, né, lá da Universidade de São Paulo, a USP, destacou que, além de um desafio, né, a reforma agrária é uma obrigação constitucional de todos os governos. Mas então, o governo aí, Bolsonaro e o MST. O governo Bolsonaro, gente, né, agora já enviou, né, uma proposta aí para 2021 que quase extinguiu a verba destinada ao INCRA, né, e a reforma agrária. E pretende, né, ainda ampliar as indenizações ruralistas, né, que tiveram as terras desapropriadas, o que mostra bem, né, a posição do presidente, né, aí contra o movimento. O que ele deveria ser imparcial, né, e ter como a reforma agrária, né, que é um direito constitucional do cidadão, como foi citado anteriormente. Então, Bolsonaro, gente, ele é um integrante ativo do regime militar, né, que a gente vê que até dissolveu o movimento antigamente, e chegou a classificar o MST como um grupo terrorista em sua campanha. O que percebe, né, claramente que a intenção do presidente é acabar com a reforma. Então, com isso, a gente finaliza aqui nossa apresentação. Agradeço muito pela atenção e qualquer dúvida, entrar em contato aí no e-mail, pcruzluciano